There are certain prehistoric things that swim beyond extinction. Contextos, né? A pré-história é o momento entre o surgimento dos primeiros hominídeos e a escrita. Então, assim, são milhões de anos. E a gente vai falar primeiro sobre o Paleolítico. Paleo é algo primitivo e lítico é pedra, então a gente tá falando sobre a Idade da Pedra. E ela é o período mais longo com registros da pré-história. E só de história a gente tem muito assunto para falar deles, mas a gente vai focar em arte, que é o assunto que eu gosto muito. Então a gente vai começar com as esculturas. É um período muito grande, é de 2,5 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás. Então é realmente um período muito grande. E ele é dividido em 3 partes, inferior, médio e superior. Como estamos falando de arte, a gente vai focar mais no Paleolítico Superior, que é onde a gente tem mais registros, assim, tipo, interessantes. Mas nos outros 2 períodos, algo muito importante foi o controle do fogo, que resultou nas melhores explorações das cavernas. Porque esse homem, ele era nômade, ele não construía ainda, então ele vivia em cavernas, mas ele era nômade, então ele não tinha uma caverna específica, ele ia indo em várias. E o que ele fabricava, e a gente pode começar a considerar arte, são as ferramentas e as esculturas, que ele começou a lascar primeiro para sobrevivência, né, ferramentas de sobrevivência, e, enfim, elas começaram a ter também um outro significado, um significado de ritual, de arte, não só de sobrevivência. Mas a gente considera primeiro isso. E elas também precisavam ser pequenas, como ele era nômade, precisavam ser pequenas pra ser fácil de carregar pra lá e pra cá. Então as coisas, além de serem utilitárias, elas também eram decoradas. Então tem uma mistura ali de arte ser simplesmente algo bonito que a gente vê, que é uma ideia que a gente tem atualmente. Antigamente algo bonito também precisava ser útil, porque senão não fazia sentido ficar ocupando espaço no que eles conseguiam levar pra lá e pra cá, então precisava ser útil. Então o homem dessa época, ele foi primeiro um escultor do que um pintor, porque ele já esculpia ferramentas desde o Paleolítico Inferior. Mas agora falando de arte, vou dar, né, um breve resumo. É algo muito antigo, a gente tem pouquíssimas... Quando a gente pensa no período de tempo que levou tudo isso, a gente percebe que são pouquíssimas coisas, mas ainda assim dá pra ficar horas falando sobre. Então vou só falar das principais, que são as Vênus Estetopígias. Estetopígias tem 2 questões. A Vênus é uma deusa grega que veio... romana, que veio depois. E estetopígias é a palavra para hipertrofia nas nádegas das mulheres africanas. Mas não tem relação também ao que veio depois. Mas elas têm esse nome. Apesar de nenhum dos 2 nomes fazer sentido, porque os 2 vieram depois, que é algo muito antigo. Essas Vênus, elas eram manifestações de fertilidade. Elas têm um volume muito grande nos órgãos reprodutores. E ela não tem os membros, elas não têm os braços e as pernas bem definidas, e o rosto também não. O rosto tem uma teoria de que porque eram as próprias mulheres que faziam essas esculturinhas, então elas não conseguiam ver o próprio rosto, e por isso também que os pés e as mãos são menores e juntos ao corpo, porque quando você olha para baixo, realmente, né, eles vão diminuindo de tamanho. Mas é uma teoria, como tudo aqui vai ser uma teoria, porque é realmente muito antigo, não tem registro de escrita, não sobrou uma alma penada pra contar, então a gente só pode meio que criar teorias. Mas a hipótese mais bem aceita é de que seria uma manifestação realmente de fertilidade, porque eles precisavam perpetuar a espécie, né, tipo, é algo natural do ser humano. E a mais famosa é a Vênus de Williamsdorf, mas existem várias. Todas muito diferentes uma das outras, mas ao mesmo tempo possuem as mesmas características. É bem interessante ficar olhando elas. De escultura, esse é o principal ponto, são elas. Uma que não é popular, mas que eu curto muito, é esse medalhão de um veadinho, que ele tá ou deitado ou em pé, e acredita-se, né, que ele é tipo um brinquedo, que você coloca alguma coisa nesse furo no meio, e quando ele gira é como se fosse uma animação
do veadinho levantando e abaixando. Eu acho isso muito legal porque lembra os princípios de animação e cinema e tudo mais. Para dar um contexto, a gente está falando sobre o Paleolítico. A gente está falando do superior, que é onde a gente tem expressões de artes mais complexas, mas um resumo dos outros dois níveis é o descobrimento e o controle do fogo que eles começaram a ter, e isso gerou uma melhor exploração de caverna, e é muito importante isso para pintura, porque as pinturas eram feitas nas cavernas. Por quê? Porque eles não pintavam no começo da caverna, tipo, entrava e pintava nas primeiras paredes. Não, eles iam fundo, e para ir fundo eles precisavam do fogo, né, das tochas. Então eles iam fundo realmente para aquela pintura durar, para o tempo e as condições climáticas não apagarem. Então eles iam realmente pro fundo da caverna, eles se ajoelhavam, se arrastavam, era claustrofóbico, não tinha luz, era assim... Por quê? Por que eles tinham todo esse esforço para desenhar alguns rabiscos na parede? Rabiscos. Porque existem várias hipóteses de vários porquês, mas todas elas meio que são ligadas numa única linha, que é a mesma linha das esculturas que eu falei, que é de manifestação. Então, ao desenhar, eles estavam manifestando algo, eles estavam ali registrando. E existem algumas linhas, como eu falei, existe a linha de eles estavam manifestando aquela caça, então eu desenhar um animal, porque eles desenhavam só animal nesse período. Eles depois começam a desenhar pessoas, mas, enfim, o principal é animal. Eles queriam garantir, manifestar aquela caça. Essa teoria já foi muito bem acreditada, mas descobriram que aqueles animais desenhados não faziam parte da dieta, da alimentação daqueles povos, então ela é meio descartada. Existe a teoria de que é uma manifestação de proteção, tipo, eles iam passar um tempo lá naquela caverna e eles desenhavam os animais como forma de proteção, ou então era uma manifestação dos poderes não poderes, mas características que eles queriam adquirir através daquele animal. Eu gosto muito dessa, por quê? Porque a gente também tem um outro tipo de pintura, que é as gravuras das mãozinhas. Então eu gosto muito dela porque ela linka com essas gravuras das mãos de uma maneira que fazia o desenho do animal lá e ia com a mão e também fazia uma gravura da sua própria mão. E gosto muito porque é como se você estivesse pegando a energia daquele animal através de você, estivesse unindo as duas coisas do mesmo jeito. Acho isso muito legal e eu gosto muito dessa teoria justamente por causa disso. E outra hipótese também é a questão de identidade. A gente até hoje tira digital, então também poderia ser uma marcação de território ou alguma coisa do tipo. Mas uma coisa que eu acho muito legal de lembrar são as condições que eu já comentei aqui, dessas pinturas em cavernas, que elas eram péssimas, péssimas. Não só as condições eram péssimas, como eles faziam isso com gordura animal, corante natural, eles pintavam com dedo ou com galhos, e não havia nenhum conhecimento artístico na época. Então eles desenhavam aquilo e eles não estavam perto do animal para desenhar o animal. Eles observavam de longe, leva tempo pra entender como que funciona. Eles não tinham, assim, questão de anatomia, nada. Eles conseguiam desenhar isso com tanta fidelidade que é chocante. Porque muitos desses animais eram perigosos de chegar perto, e então eles desenhavam da memória. Mas enfim, sobre o Paleolítico foi isso. Acho que, além de interessante, é muito importante também a gente voltar para o início dessa questão dos homens daquela época observarem o animal de longe porque eles eram perigosos e ainda assim conseguir e querer desenhar de memória aqueles animais. Eu acho isso muito importante, porque a gente pode sim, né, treinar os outros animais para desenhar um cachorro, pegar um pincel, pintar num quadro, mas ele não quer fazer isso naturalmente. Eles não desenvolveram o desejo de querer fazer isso e aprender como fazer isso, desenvolver isso. E a gente, sim, a gente tem essa vontade de representar o que a gente vê através da arte. E eu acho que essa sensibilidade é muito importante, porque é o que nos diferenciou
lá no começo. Então,